É interessante a gente notar que os portugueses, quando eles saíram para desbravar os mares em busca da Índia, o que eles estavam buscando era especiarias? Sim, mas qual especiaria? Eles estavam buscando principalmente pimenta, pimenta do reino. E aí, o interessante é justamente isso, a importância da pimenta do reino para o europeu desse período. Nesse período, obviamente, que a gente não tinha meios de conservação da carne que a gente tem contemporaneamente, geladeira e assim vai, a gente não tinha tecnologia. E, portanto, quando se chegava o final do verão, começava o inverno, o pasto escasseava, era necessário matar o gado. Essa carne ela estava preservada enquanto durasse o inverno, mas quando o inverno terminava, ela tinha que ser consumida. E Portugal, Espanha, os países da Península Ibérica, a gente tem uma situação geográfica onde no verão você tem um calor muitas vezes intenso. Essa carne ela era preservada, salgada, defumada, enfim, com esses meios que a gente tem até hoje, mas que existiam na época. A questão é que essa carne apodrecia, ela cheirava mal, ela tinha um gosto ruim. E, portanto, como havia necessidade de consumir essa carne porque só havia ela, a pimenta é extremamente necessária para disfarçar o cheiro e o sabor. Daí a importância da pimenta para o europeu, e daí os portugueses terem desbravado os mares, ido até a Índia, tentado chegar até a Índia e tendo conseguido chegar até a Índia, para justamente trazer pimenta, e a pimenta do reino, lá da Índia para a Europa, que eles vão se tornar o grande distribuidor de pimenta do reino. Eu queria chamar a atenção para o fato de que essas viagens em busca de pimenta do reino, elas davam um lucro de 21.000%. Em alguns períodos chegaram a render até mais, 32.000%. Ou seja, era um investimento que era muito rentável. Portanto, a gente tem que pensar que as navegações, o período das navegações, ele se inicia para os portugueses sendo também um grande negócio. Então a gente tem essa motivação. O período das grandes navegações é um período único na história humana. É um período que a gente poderia comparar somente quando o homem chega à Lua em termos de avanço, em termos de tecnologia que se desenvolveu para obter esse feito. É um período em que os portugueses vão ser pioneiros, eles vão ter que desenvolver toda uma indústria naval, desenvolver toda uma tecnologia que eles vão absorver a partir dos muçulmanos, do contato com os muçulmanos, isso por conta da ocupação da Península Ibérica, e é onde a gente vai ter uma busca por aventura, e não só por aventura. Os portugueses eles vão estar também buscando lucro, eles vão estar buscando especiarias, vão estar buscando uma passagem para a Índia. Para isso, eles vão ter que navegar para chegar à Índia, por exemplo, depois que a rota é aberta, a rota da Índia, durante um ano de viagem, um ano em alto mar, com poucas possibilidades de parada, onde a gente vai ter um cotidiano a bordo desses navios bastante sofrido. Só mesmo esse espírito de aventura para explicar o porquê as pessoas embarcavam. Para a gente ter uma ideia, a questão da alimentação a bordo dos navios, por exemplo, era extremamente complicada. Se embarcavam, sim, animais vivos, galinhas, porcos, bois, cabras. No entanto, esses animais vivos, eles iam sendo sacrificados para o consumo ao longo da viagem. Em algum momento, você não tinha mais acesso à carne desses animais e mesmo quando essa carne estava disponível, ela só era oferecida a pessoas de posição social mais elevada. A maior parte dos embarcados, quer fossem tripulantes ou fossem passageiros, tinham acesso a um biscoito duro, muito semelhante ao que a gente tem, o cookie, e que, claro que não tinha gotas de chocolate e também não era nem um pouco saboroso, e que as pessoas tinham que consumir esse alimento como único alimento disponível, além de vinho e água. A questão da água, por exemplo, a água ficava armazenada meses em tonéis de madeira. Então essa água ela ia ficando podre. E mesmo assim ela tinha que ser consumida porque era a única opção que eles tinham. Diante disso, diante da escassez de alimentos, eles tinham que improvisar. E aí então as pessoas de posição social não tão elevada, posição social mais baixa, muitas vezes caçavam ratos e baratas
a bordo dos navios para poder consumir como única forma de sobreviver. E o interessante é que na época eles não sabiam disso, mas hoje a gente já sabe, que ao consumir a carne de rato, eles já evitavam uma doença, que é o escorbuto, porque a carne de rato ela é extremamente rica em vitamina C. Então, veja só que interessante. As pessoas de posição social mais elevada, a nobreza, não consumia esse tipo de alimento, rato, barata. No entanto, adoeciam, e aquelas de posição social mais baixa, sendo obrigado a consumir o rato por única opção, acabavam evitando a doença que era mais comum, que era justamente a que eu mencionei agora, que é a questão do escorbuto. O escorbuto é uma doença causada pela falta de vitamina C, que faz os dentes caírem e você começa a ter partes do seu corpo que vão apodrecendo. Além dessa questão do escorbuto, uma outra doença muito comum era a disenteria, por questão óbvia deles consumirem água podre. E você tinha, enfim, inúmeras outras doenças que já vinham incubadas também da Europa. Então, assim, era uma rotina bastante complicada, até porque o assédio de piratas em determinadas rotas, ele vai ser muito intenso. Para a gente ter uma ideia, isso vai influenciar na questão dos naufrágios. E aí, em determinados períodos, os naufrágios na rota da Índia, na rota que ia de Lisboa até a Índia, chegaram em torno de 50%. Na rota do Brasil, esses naufrágios eles vão ter um índice menor, mas ao mesmo tempo a gente tem relatos de frotas inteiras que simplesmente sumiram, naufragaram ou foram perseguidas por piratas. A gente não tem o relato porque elas desapareceram. E tem um caso de uma rota específica que era feita entre Brasil e Portugal, que ligava Salvador a Lisboa, onde você tem uma frota de 220 navios, que a frota inteira, todos os navios desapareceram. Nenhum navio chegou até o seu destino. O que aconteceu é que a gente imagina que provavelmente deve ter sido uma tempestade ou, ao longo da viagem, o assédio de piratas. Muito bem, então veja que mesmo diante de todas essas mazelas, esse espírito de aventura era maior, porque as pessoas elas sabiam que elas poderiam enfrentar problemas, poderiam enfrentar violências inúmeras, falta de alimentos, carências, enfim, múltiplas, e mesmo assim elas embarcavam. Embora a gente também possa explicar isso através do cotidiano que essas pessoas tinham em Portugal, que não era muito melhor do que elas tinham a bordo dos navios. Então as pessoas preferiam arriscar, tentar chegar ao Brasil, ou enfim, chegar à Ásia, à Índia, para tentar uma vida melhor. Bom, de qualquer forma, foi graças a esse espírito de aventura, a esse empreendedorismo, que a gente pode dizer que foi de fato um empreendedorismo, que o mundo se modificou. A gente até pode arriscar dizer que os primórdios, o início do mundo globalizado, da globalização, está nas grandes navegações. Afinal de contas, foi um período de encontro que era assim que os portugueses chamavam na época, gentes e terras. Ou seja, várias culturas que foram se misturando, se miscigenando, vários produções agrícolas que foram sendo transpostas de uma terra para outra, e aí então a gente começa a ter o mundo da Idade Moderna ainda, mas caminhando para o que depois vai se configurar como período contemporâneo e como era da globalização aí a partir da década de 1980.